Estamos analisando uma imagem que está circulando na internet neste mês. Ela afirma mostrar uma captura de tela do presidente Trump e Zelensky conversando sobre a Ucrânia. Essa guerra teria terminado em 2 semanas, em 3 dias. Eu ouvi isso do Putin, em 3 dias. E a imagem é dos Simpsons. É quase como se o mundo estivesse seguindo um roteiro. Um que os Simpsons escreveram há décadas. Ano após ano, as histórias mais absurdas da série saltam da tela para a realidade, fazendo os fãs se perguntarem: isso é apenas coincidência? Ou os Simpsons sabem de algo que nós não sabemos? Mas e se o ano de 2025 for a próxima grande profecia deles? A verdade pode ser mais desconcertante do que você imagina. Vamos descobrir! Número 15. Tecnologia de hologramas. O que antes parecia pura ficção científica apareceu no episódio 4 da 11ª temporada, intitulado Bart to the Future, exibido em 19 de março do ano 2000. Nesse episódio, um jovem Bart Simpson recebe uma mensagem holográfica perturbadora do seu antigo rival de infância, Nelson. A tecnologia holográfica, que parecia exagerada, se tornou realidade muito mais rápido do que qualquer um imaginava. Nas apresentações revolucionárias da empresa Glass, durante a feira CES de 2024, o público ficou boquiaberto ao ver imagens tridimensionais ganharem vida em telas portáteis, sem a necessidade de óculos especiais ou capacetes de realidade aumentada. A lendária banda de rock Kiss rompeu barreiras com sua série de shows holográficos em dezembro de 2023, provando que a indústria do entretenimento está pronta para abraçar esse novo e misterioso formato. A visão dos Simpsons, mostrando o holograma de Nelson provocando Bart, ganha um tom ainda mais inquietante à medida que nos aproximamos do segundo trimestre de 2025. O que acontece quando pessoas com más intenções podem se projetar dentro das casas de outras por meio de hologramas? E quando as redes sociais evoluírem de simples telas para hologramas em tamanho real que nos acompanham durante nossas rotinas diárias? Essa tecnologia promete avanços revolucionários na comunicação, educação e entretenimento. Número 14. O domínio da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho. Você acorda, pega seu café e segue para o trabalho, apenas para encontrar uma máquina sentada à sua mesa, fazendo o seu trabalho, melhor, mais rápido e sem precisar receber salário. Parece um pesadelo futurista? Pois é, os Simpsons previram isso muito antes de nós. Há mais de uma década, eles apresentaram uma visão aparentemente absurda de um futuro em que os seres humanos seriam descartados como tecnologia ultrapassada. Agora, em 2025, essa ideia virou realidade. Lembra daquele momento incômodo nos Simpsons em que o Sr. Burns substitui alegremente seus funcionários humanos por um grupo de robôs? Isso aconteceu na 23ª temporada, no episódio Exit Through the Quick Mart, exibido em 2012. Naquele episódio, Homer e seus colegas se tornaram obsoletos diante das máquinas. O que parecia apenas uma piada, hoje soa como um alerta sério sobre o nosso futuro próximo. A transição para a automação na usina nuclear de Springfield reflete o que está ocorrendo no mundo real, neste exato momento. Em 2024, grandes empresas de tecnologia utilizaram ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para reduzir significativamente o número de funcionários, resultando em mais de 10 mil desligamentos, segundo a Bloomberg. O Fórum Econômico Mundial prevê que, em 2025, cerca de 85 milhões de empregos poderão desaparecer devido à digitalização. Os sinais dessa transformação já estão ao nosso redor. Lojas da Amazon sem caixas, atendentes automatizados e plataformas de criação de conteúdo, alimentadas por inteligência artificial, não são apenas inovações. São indicadores de uma revolução no ambiente de trabalho que pode deixar milhões de pessoas para trás. Aquilo que os Simpsons mostraram como uma escolha corporativa absurda hoje representa um risco real para a estabilidade econômica. Número 13. A ascensão dos carros elétricos. No segundo episódio da 7ª temporada dos Simpsons, intitulado Radioactive Man, há uma previsão sutil sobre o futuro dos automóveis. Esse episódio, exibido no ano de 1995, mostra um veículo elegante e silencioso que impressiona os moradores de Springfield. Um contraste com o amor de Homer pelo seu sedã cor-de-rosa que consome grandes quantidades de combustível. Imagine Bart e Milhouse assistindo maravilhados enquanto esse veículo misterioso desliza pelas ruas sem emitir qualquer ruído, bem diferente dos motores barulhentos e da fumaça desagradável que costumam poluir o ar. Essa piada aparentemente simples traz uma visão surpreendente.
Em 1995, os carros elétricos ainda eram uma fantasia distante. Somente em 1996, o modelo EV1 da General Motors começou a circular pelas estradas norte-americanas. Já o revolucionário Roadster da Tesla ainda levaria mais de 10 anos para existir. Naquela época, as baterias se limitavam a sistemas simples de chumbo ácido que ofereciam apenas cerca de 80 km de autonomia. Avançando para 2025, tudo mudou de forma impressionante. A Tesla lidera o mercado com cerca de 1.800.000 veículos vendidos em todo o mundo. Com essa tendência, os carros elétricos podem tornar os mecânicos tradicionais obsoletos, impactando duramente cidades pequenas que dependem de postos de combustível e oficinas para sustentar suas economias. Em Springfield, isso significaria o fim da car haul, já que veículos elétricos exigem pouquíssima manutenção. Número 12. Apagão energético em massa. Num piscar de olhos, tudo escurece. Sem internet, sem aquecimento, sem como carregar o celular. Apenas o silêncio, enquanto a sociedade simplesmente para. Parece um pesadelo, certo? Mas os Simpsons nos alertaram sobre esse exato cenário há décadas. No episódio 6 da 10ª temporada, intitulado Doin' in the Wind, toda a cidade é mergulhada na escuridão quando a rede elétrica entra em colapso. Na época, tudo parecia uma piada exagerada. Mas hoje, isso está perigosamente próximo da realidade. A falha na rede elétrica do Texas, ocorrida em 2021, deixou milhões de pessoas enfrentando frio intenso no escuro, revelando os riscos da infraestrutura antiga e da má gestão energética. Especialistas agora alertam que, neste ano de 2025, uma crise energética em escala total pode atingir grandes cidades ao redor do mundo. A infraestrutura elétrica dos Estados Unidos, por exemplo, precisa urgentemente de atualizações, com sistemas críticos ainda em funcionamento desde a década de 1950. Os sinais de problemas iminentes estão se multiplicando. Os ataques cibernéticos contra estações de energia aumentaram em 300% desde o ano 2020. Além disso, o aumento da demanda por veículos elétricos está pressionando a capacidade das redes e os reparos nas estruturas essenciais estão atrasados. Um apagão de proporções catastróficas não é apenas possível, ele é iminente. Número 11. Sobrecarga da realidade virtual. Imagine isso. Os moradores de Springfield vagando desajeitadamente pelas ruas, com expressões vazias escondidas atrás de visores modernos, completamente imersos em fantasias virtuais. Os Simpsons previram com precisão a crise de realidade virtual que se aproxima. No episódio Friends and Family, da 28ª temporada, o Sr. Burns cria réplicas virtuais da querida família de Springfield. O que antes parecia uma história engraçada de ficção científica hoje é uma realidade concreta. Os roteiristas do programa não apenas anteciparam a chegada da tecnologia de realidade virtual, eles também capturaram com perfeição nossa crescente obsessão pelo escapismo digital. O personagem Homer, por exemplo, ignora suas responsabilidades familiares e se perde em um paraíso pixelado, onde a cerveja nunca acaba e o trabalho simplesmente não existe. Soa familiar? Segundo estudos recentes, os usuários de realidade virtual passam, em média, 4 horas por dia imersos nesses mundos digitais. O lançamento do Vision Pro, da Apple, em 2024, marcou um ponto de virada, com 200.000 unidades vendidas mais rapidamente do que os primeiros smartphones. Esses aparelhos não são mais apenas consoles de jogos. Eles se tornaram portais para outras vidas, encontros virtuais, ambientes de trabalho digitais e companhias geradas por inteligência artificial agora fazem parte da rotina, desafiando a fronteira entre o real e o simulado. Até dezembro de 2025, especialistas preveem que 30% dos usuários de internet no mundo passarão mais tempo na realidade virtual do que na vida real. Número 10. O segundo mandato de Trump. Em uma impressionante demonstração de previsão, os Simpsons acertaram mais uma profecia inquietante. No episódio Bart to the Future, exibido em março de 2000, Lisa Simpson aparece sentada no Salão Oval, herdando uma nação à beira do colapso econômico. Tudo resultado da gestão do seu antecessor, Donald Trump. Na época, essa fala parecia apenas uma piada solta. Mas ninguém está rindo agora. A presidente Lisa enfrenta uma crise orçamentária devastadora, com o Departamento do Tesouro declarando: "Estamos falidos." Os roteiristas, sem saber, estavam desenhando o que poderia ser o cenário dos Estados Unidos em 2025. Avançando rapidamente para novembro de 2024, Trump conquista sua segunda vitória presidencial.
e os paralelos entre a presidência fictícia mostrada nos Simpsons e a realidade atual tornam-se assustadoramente claros. Indicadores econômicos começam a emitir sinais de alerta semelhantes à profecia animada. Os mercados globais reagem com nervosismo quando novas tarifas são impostas a parceiros comerciais importantes. A dívida nacional atinge níveis sem precedentes. E a confiança internacional na liderança americana despenca. Número 9. A ascensão dos carros voadores. Por muito tempo sonhamos em sobrevoar o trânsito em carros voadores. Mas, e se esse sonho se transformar em um pesadelo? Imagine o céu como um caos aéreo, veículos com falhas despencando, drones desviando no último segundo e destroços em chamas caindo do alto. Os Simpsons previram isso na sexta temporada, episódio 6, intitulado Future Drama, ambientado no ano de 2005. Bart e Lisa visualizaram um mundo futurista onde carros voadores cruzavam os céus. Empolgante, porém altamente propenso a acidentes. Naquela época, o desenho sugeria que isso aconteceria até o ano de 2013. Mas parece que eles só estavam um pouco adiantados. Avançando para 2024, o sonho dos veículos voadores pessoais começa a se concretizar. Empresas como a Samsung Sky já realizaram voos bem-sucedidos com o modelo Switchblade no final de 2023, enquanto o projeto de táxi aéreo elétrico da Hyundai está acelerando rumo a um lançamento previsto para 2025. A tecnologia é real, mas os riscos também são. Se a visão dos Simpsons estiver correta, este ano pode trazer a primeira onda de tráfego aéreo desregulado. Imagine céus cheios de veículos autônomos, falhas de navegação provocando colisões em pleno ar e autoridades correndo para tentar impor alguma ordem. O sonho de um transporte aéreo conveniente pode se tornar o próximo grande pesadelo tecnológico da humanidade. Número 8. Carne cultivada em laboratório. E se o seu próximo hambúrguer não viesse de uma fazenda, mas sim de um laboratório? Um futuro onde a carne é cultivada em bioreatores, em vez de currais, parecia ficção científica. Mas os Simpsons previram isso também. No episódio 4 da 20ª temporada, Treehouse of Horror 19, exibido em 2008, Homer é visto operando uma estranha máquina de carne na usina nuclear de Springfield. Num piscar de olhos, a máquina produz um estranho pedaço de carne sintética de um caldeirão borbulhante. Na época foi tratado como uma piada absurda. Mas essa cena bizarra antecipou uma das maiores revoluções alimentares da nossa geração: a carne cultivada em laboratório. Quando o episódio foi ao ar, essa tecnologia ainda era experimental. O primeiro hambúrguer com carne cultivada só foi apresentado em 2013, quando o Dr. Mark Post revelou um protótipo avaliado em $330 mil. Avançando para hoje, empresas como a Upside Foods e a Eat Just já estão produzindo frango e carne bovina cultivados em escala comercial, com aprovações em países como Singapura e nos Estados Unidos. Antes que o ano de 2025 acabe, bifes cultivados em bioreatores podem estar nas prateleiras dos supermercados. Mas será que essa tecnologia pode sair do controle? E se a carne de laboratório afetar a agricultura tradicional, elevar os preços dos alimentos ou, como na experiência de Homer, acabar criando algo totalmente antinatural? Os Simpsons riram disso em 2008. Mas talvez nós não estejamos rindo até o fim de 2025. Número 7. O colapso dos escândalos de celebridades. Uma festa de celebridades em Os Simpsons, mostrada no episódio The Great Gatsby, retrata todos vestidos de branco em um cenário luxuoso. A cena capta perfeitamente o estilo de vida extravagante de Hollywood. Porém, mais do que isso, a cena serve como uma previsão precisa do que está acontecendo agora. O episódio, exibido em 2017, revelou um cenário glamouroso que escondia segredos profundos, um conceito que se tornou cada vez mais verdadeiro no mundo do entretenimento atual. A cena da festa opulenta de Sr. Burns espelha a cultura das celebridades, onde figuras influentes, cobertas por roupas de grife e poses cuidadosamente planejadas, escondem atos questionáveis por trás de suas imagens públicas. A crítica sutil, feita no episódio sobre riqueza, poder e a decadência moral, ganha um novo significado à medida que revelações impactantes abalam a indústria do entretenimento em 2024. A recente prisão do produtor musical Sean Diddy Combs causou um verdadeiro abalo em Hollywood, refletindo os mesmos temas retratados no episódio: o poder saindo do controle. Agentes federais realizaram buscas em propriedades luxuosas, revelando suspeitas de irregularidades que abalaram a fachada impecável da cultura de celebridades. Esse paralelo entre a realidade e a cena profética dos Simpsons pode ser apenas o começo de verdades ainda mais sombrias,
prestes a vir à tona. O ano de 2025 se aproxima como um possível ponto de ruptura para a cultura das celebridades. Profissionais do setor já murmuram sobre arquivos criptografados, câmeras escondidas e evidências comprometedoras que podem expor estrelas de primeira linha em escândalos impensáveis. O que se prevê é um efeito dominó. Número 6. Música e controle da mente. Os ecos de um subplot aparentemente inofensivo em Os Simpsons agora ressoam com uma precisão inquietante. Na 8ª temporada, no episódio Burns, Baby Burns, Homer se torna vítima de um jingle publicitário que toma conta dos seus pensamentos e ações. A música se infiltra em sua mente, fazendo com que ele a cantarole sem parar, e de forma inconsciente, influenciando até seus hábitos de consumo. Embora parecesse uma comédia exagerada em 1996, a ideia de que a música pudesse exercer um controle quase hipnótico sobre as pessoas ainda era vista como teoria da conspiração. Hoje, no entanto, a ciência começa a confirmar que há mais verdade nisso do que se pensava. Um estudo publicado em 2011 pela revista Nature Neuroscience comprovou que certas frequências sonoras podem alterar a atividade cerebral. Já em 2019, a DARPA, a Agência de Projetos Avançados do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, investigou sinais sonoros como forma de modulação mental. Até mesmo plataformas comerciais, como as playlists de humor criadas por inteligência artificial no Spotify, já influenciam emocionalmente seus usuários de forma sutil. O investimento de $50 milhões feito pelo Pentágono em pesquisas sobre modificação de comportamento através do som sugere que essas técnicas podem ter usos bastante delicados. Além disso, empresas de tecnologia da China registraram patentes envolvendo sistemas de som para indução de obediência em massa, enquanto redes sociais experimentam com gatilhos psicológicos baseados em áudio. Número 5. Colapso econômico. A habilidade de Os Simpsons para prever desastres econômicos chega a ser desconcertante. No episódio politicamente inapto com Homer Simpson, uma notícia de rodapé mostra a manchete: Europa coloca a Grécia à venda no eBay. Essa joia do humor sombrio, exibida em 2012, capturou com perfeição a crise financeira que assombraria a União Europeia nos anos seguintes. O olhar sarcástico sobre os mercados financeiros reflete com assustadora precisão a realidade de hoje. Em 2024, a inflação global ultrapassa os 6%, enquanto a dívida nacional dos Estados Unidos atinge impressionantes $36 trilhões, números que fariam até o Sr. Burns perder o fôlego. E os roteiristas não pararam por aí. Ao longo das temporadas, a cidade de Springfield enfrentou dificuldades econômicas que hoje soam como uma profecia. Bancos retomando casas, Sr. Burns escondendo riquezas em contas no exterior e funcionários da usina nuclear entrando em greve por cortes em suas aposentadorias. Cenários animados que agora se parecem com as manchetes de amanhã. Analistas preveem que 2025 poderá desencadear uma tempestade perfeita. Calotes em dívidas, crises cambiais e colapsos de mercados que fariam a crise de 2008 parecer um pequeno soluço. Segundo o Financial Times, o verdadeiro temor está nos números. A relação entre dívida e produto interno bruto atinge níveis recordes. O mercado de criptomoedas oscila de forma imprevisível e a inteligência artificial ameaça milhões de empregos. A decadência econômica satirizada em Springfield pode servir de roteiro para o nosso próprio futuro financeiro. No outono de 2025, especialistas alertam para um efeito dominó. Grandes bancos em colapso, fundos de pensão evaporando e tensões sociais eclodindo em centros financeiros pelo mundo. A previsão absurda de Os Simpsons sobre vender países no eBay pode não estar tão longe da realidade. Basta substituir o eBay por plataformas de negociação de dívidas soberanas baseadas em blockchain. A habilidade dos roteiristas em prever tendências econômicas por meio de piadas nos deixa com uma pergunta incômoda. Estamos rindo das piadas deles, ou eles estão rindo da nossa incapacidade de enxergar o óbvio? Número 4. Megafusões corporativas. Em um episódio de 1998, os Simpsons fizeram uma piada visual rápida. O logotipo da 20ª Century Fox aparece com um detalhe inusitado: uma divisão da Walt Disney Company. Na época, o momento gerou risos nervosos. Afinal, ninguém imaginava que aquela bola de cristal animada acabaria prevendo uma das maiores aquisições da história do entretenimento. Avançando para 2019, a Disney conclui a compra da 20ª Century Fox por $71 bilhões e 300 milhões, abalando os pilares de Hollywood. O império do Mickey Mouse engoliu um de seus maiores concorrentes, criando um gigante do entretenimento que faria até o Sr. Burns se corar.
A fusão reconfigurou completamente o mercado, colocando sob o controle da Disney franquias consagradas, de Os Simpsons aos X-Men, passando por Avatar. E isso foi só o começo. Em 2024, a Amazon já é dona da MGM. A Microsoft comprou a Activision Blizzard. E a Warner Bros. Discovery domina os serviços de streaming. As fusões continuam reduzindo nossas opções, enquanto os órgãos reguladores lutam para acompanhar o ritmo. Esses acordos concentram um poder sem precedentes nas mãos de poucos, levantando sérias preocupações sobre liberdade criativa e opções para os consumidores. Especialistas da indústria projetam que, em breve, apenas 3 megacorporações poderão controlar 90% de todo o conteúdo de mídia. Serviços de streaming podem se fundir em plataformas monopolistas, cobrando preços elevados pelo acesso aos nossos programas favoritos. Criadores independentes enfrentam o risco de extinção, à medida que esses gigantes corporativos decidem quais histórias serão contadas e quais serão silenciadas. Os roteiristas de Os Simpsons talvez jamais imaginassem que sua previsão cômica se tornaria realidade em um mundo dominado pela consolidação de mídia. Mas aqui estamos, à beira de um abismo de monopólio no entretenimento. Número 3. A ascensão dos relógios inteligentes. Em 1995, os Simpsons apresentaram um episódio chamado O Casamento de Lisa, onde Lisa Simpson usava um dispositivo futurista preso ao pulso. A pequena tela acompanhava seus movimentos, monitorava sua saúde e funcionava como uma assistente digital. Na época, tudo isso parecia uma ideia ridícula, saída da ficção científica. Mas hoje, é uma realidade. No episódio, Lisa usa seu relógio para conversar, checar mensagens e até avaliar interações sociais. Atualmente, milhões de pessoas fazem exatamente isso com seus Apple Watches, Fitbits e outros modelos de relógios inteligentes. A verdadeira preocupação é o quanto esses dispositivos estão integrados às nossas vidas. De acordo com a plataforma Statista, as vendas do Apple Watch chegaram à marca de 50 milhões de unidades em 2024, com outras marcas correndo atrás de sua fatia do mercado. Esses relógios não servem mais apenas para mostrar as horas. São rastreadores avançados, disfarçados de gadgets de bem-estar. Defensores da privacidade soam o alarme. Esses dispositivos coletam enormes quantidades de informações pessoais, como batimentos cardíacos, padrões de sono, localização, hábitos de comunicação, rotinas de movimento e até níveis de estresse. Especialistas temem que, em breve, esses relógios se tornem ferramentas obrigatórias de monitoramento de saúde, concedendo a governos e corporações acesso aos nossos dados biológicos. Empresas de seguros podem ajustar os valores de planos com base na variação dos batimentos cardíacos. Empregadores podem monitorar o estresse de funcionários como critério de desempenho. E criminosos digitais podem explorar esses dados sensíveis para fraudes, extorsões ou clonagem de identidade. À medida que a tecnologia avança, esses dispositivos apagam a linha entre conveniência e controle. Número 2. Atrapalhada na viagem no tempo. Imagine Homer Simpson mexendo casualmente em uma torradeira, que, inesperadamente, se transforma em uma máquina do tempo fora de controle. Essa cena absurda vem do episódio O Grande Detetive Lay, e pode ser mais próxima da realidade do que gostaríamos de admitir. Na trama, a invenção improvisada de Homer gera um verdadeiro caos na linha do tempo de Springfield. Personagens aparecem e desaparecem, eventos históricos se embaralham e a própria realidade começa a desmoronar. O que começou como uma tentativa atrapalhada de preparar o café da manhã acaba se tornando um alerta sobre os riscos de manipular o fluxo do tempo. Em 2024, experimentos quânticos inovadores conduzidos pelo CERN mostraram efeitos estranhos em como percebemos o tempo. Cientistas observaram partículas que aparentemente influenciavam seu próprio passado, desafiando o entendimento clássico de causa e consequência. Mesmo que ainda estejam em pequena escala e sob controle, esses testes indicam possibilidades que deixam a comunidade científica entre o fascínio e o receio. A experiência quântica distorceu a percepção do tempo. Embora viagens temporais ainda sejam uma teoria, imagine que, em 2025, um experimento rasgue o tecido do tempo, trazendo o passado de volta e desorganizando o presente. A piada de Os Simpsons poderia se transformar em uma falha existencial. A comunidade científica corre contra o tempo para impedir cenários como esse. Mas, à medida que avançamos nos limites da mecânica quântica, a brincadeira de uma torradeira que viaja no tempo ganha um novo peso. Uma previsão desconcertante sobre os excessos da humanidade. Assim como a jornada caótica de Homer, nossas tentativas reais de manipular o tempo
podem nos conduzir a um futuro imprevisível. E diferente de Springfield, nós não teremos um botão de reset para nos salvar. Número 1. A crise da contaminação alimentar. No episódio intitulado Subterfúgio Amarelo, os Simpsons retrataram o palhaço Krusty lidando de maneira negligente com alimentos, transformando Springfield em um verdadeiro cenário de emergências intestinais em massa. O que parecia apenas uma piada escatológica se tornou um reflexo da realidade. Em 2024, a rede McDonald's foi atingida por um surto severo de contaminação por E. coli, afetando aproximadamente 100 pessoas em 14 estados norte-americanos e resultando em uma ocorrência fatal. A investigação realizada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revelou falhas graves na cadeia de abastecimento alimentar do país. Cada etapa, do campo até a mesa, apresentou pontos vulneráveis que facilitaram a propagação da contaminação. Este incidente evidenciou como os sistemas alimentares centralizados, criados para velocidade e volume, também criam as condições perfeitas para uma disseminação em larga escala. Olhando para os trimestres finais de 2025, a previsão sombria feita por Os Simpsons pode ganhar contornos ainda mais perturbadores. Imagine, um novo surto causado por carne contaminada se espalha globalmente. As cadeias de suprimento entram em colapso devido à corrida dos consumidores por estocagem. Milhares adoecem. Prateleiras de supermercados ficam vazias. E a confiança pública em agências de segurança alimentar simplesmente se dissolve. As consequências de uma crise como essa seriam profundas. Corporações globais do setor alimentício tentariam desesperadamente conter os danos e retomar o controle. Nossos sistemas de distribuição, projetados para a eficiência e não para a segurança, permitem que a contaminação se espalhe com velocidade assustadora. À medida que a tecnologia avança e cientistas identificam novos agentes infecciosos que escapam dos padrões tradicionais de segurança, a crise alimentar de 2025 pode exigir uma reformulação total dos protocolos globais de proteção alimentar. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!